Olá, amigos aí de casa do nosso programa Expressão Universitária. Semanalmente vocês estão aqui nos prestigiando e desde já queremos agradecer aí pelo prestígio concedidos a esse espaço aberto aqui pela URI Erechim. Bem, a pandemia oriunda da Covid-19 tem provocado consequências inimagináveis em todo o mundo. Além de tirar a vida de milhões de pessoas, muitas das que são atingidas e se recuperam acabam tendo que recomeçar a vida, desde o simples fato de caminhar. Por isso, o curso de fisioterapia entrou nessa luta para oferecer os seus serviços aos que ainda têm sequelas, especialmente respiratórias. Professora Fernanda, como é que surgiu essa ideia de entrar nessa luta aí para ajudar essas pessoas? A ideia, então, deste projeto, ela surgiu em função da demanda de pacientes que estão tendo alta hospitalar, né, e apresentam diversas sequelas. Então, nós, como professores do curso de fisioterapia da URI, né, pensamos na possibilidade de criar este projeto para que a gente pudesse oferecer esse atendimento, né, ambulatorial a esses pacientes que tanto necessitam. Mesmo estando em bandeira preta, é possível fazer esse tipo de atendimento, né? Sim, nós já tínhamos previsto, na verdade, para iniciar esse projeto já há algum tempo, e em função, né, da bandeira preta, acabou ficando um pouco difícil de a gente iniciar. Porém, nós estamos com esses pacientes, né, vários pacientes nos procurando também, porque sabem da ideia do projeto, e aí nós acabamos, então, resolvendo iniciar logo esse projeto. Na verdade, a gente começou e tivemos que parar, porque esses pacientes precisam. Então, são pacientes que necessitam, né, e nós temos que dar esse atendimento a eles, né. Diogo, que tipo de serviços, na verdade, que tipo de pacientes poderão ser atendidos na clínica escola e essas pessoas, esses pacientes aparecem com que tipo de problema que merecem ser atendidos? Bom, então a gente vai poder receber na clínica escola todos os pacientes que apresentam alguma sequela do Covid, pacientes que estiveram hospitalizados, pacientes que estiveram por um curto período ou longo período internados e que estiveram com sequelas no qual limitam para as suas atividades do dia a dia. Esses pacientes chegarão até a clínica escola, serão avaliados, serão feitos testes específicos com esses pacientes para a gente poder avaliar o grau de comprometimento desses pacientes, tanto da parte pulmonar como também da parte musculoesquelética. São apenas pacientes que passaram pela UTI ou também para quem ficou apenas na unidade clínica sendo atendido? As sequelas podem ser semelhantes ou quem passou pela UTI são mais graves? Bom, a gente vê pacientes que passaram pela Covid, pacientes com sequelas leves, né, pacientes com sequelas moderadas e pacientes com sequelas muito graves. Os pacientes que apresentam sequelas graves são aqueles pacientes que ficaram com um período longo de internação. São um período extenso, né, de hospitalização, período de unidade de tratamento intensivo, UTI, e são pacientes que acabaram adquirindo muitas sequelas. O porquê? Pelo longo período de sedativos que eles fazem uso, pelo longo período em ventilação mecânica, e isso faz com que a perda da força muscular é bem expressiva, tanto da parte respiratória como da parte musculoesquelética. Além de outros comprometimentos que a gente tem observado muito nesses pacientes pós-Covid. Comprometimentos neurológicos, comprometimentos vasculares, né, comprometimentos metabólicos. Então, a Covid tem gerado muitas sequelas aos pacientes, e não apenas da parte respiratória, e sim também de outros sistemas. Professora, não sei se ela quer complementar, mas como é que as pessoas vão ser atendidas, sim, durante quanto tempo? Porque a gente sabe que a recuperação não se dá de um momento para outro, então vai ser preciso aplicar uma série de sessões. É importante deixar claro
que para algumas pessoas que não entendem ou não são da área, acham que no momento em que o paciente tem alta hospitalar, acaba, né, os problemas. E não é bem assim. A gente sabe que são várias lutas. Enquanto o paciente está numa terapia intensiva, né, que seria a UTI, ou numa enfermaria, internado no hospital, o paciente passa por vários momentos, né? Então, alguns pacientes vão a óbito, né? Outros pacientes conseguem se recuperar e ter alta. E aí, quando ele tem alta, começa uma nova luta, não só para o paciente, mas para a família. E é importante a gente falar aqui sobre isso, porque a maioria dos pacientes acha que ele tendo alta, os problemas estão resolvidos. E a gente sabe das sequelas, né? A literatura mostra para nós já, o Diogo já falou das sequelas, mas a gente tem visto que realmente os pacientes saem com muitas sequelas. Então, nós temos pacientes que nos procuram, né, que não conseguem caminhar. Então, antes, muitas vezes, eles virem para o atendimento na clínica, escola, ele precisa de um fisioterapeuta que vá até a sua residência para poder reabilitar, para que ele tenha forças, né, para que ele consiga ficar em pé muitas vezes. Então, a fraqueza muscular é muito grande, a fadiga muscular é muito grande. A maioria das vezes ele tem falta de ar, né, que é dispneia, que a maioria das pessoas escutam, para dar alguns passos. Então, esse paciente ele necessita de uma recuperação a domicílio para que ele consiga chegar até a clínica e dar continuidade à reabilitação. Né? Então, assim, esses pacientes que nós vamos receber na clínica escola são pacientes que já passaram por essa fase da reabilitação domiciliar, né? E aí sim ele vem para nós e é preciso dar continuidade, porque todo esse tratamento aí, ele, pelo que a gente tem visto aí na literatura, vai de 6 meses a 1 ano, né? No mínimo, para ser tratado esse paciente. E o tratamento, ele é muito individual. Como o Diogo falou, nós temos várias avaliações que vão ser feitas para avaliar todos esses problemas, né, musculoesqueléticos, respiratórios, neurológicos. Nós temos vários testes que serão feitos e aí sim a gente vai começar a iniciar o tratamento. E esse paciente vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia, né? Nós dizemos que é a reabilitação ambulatorial para que ele consiga melhorar, né? Consiga tentar chegar perto realmente da situação melhor possível para que ele tenha condições para ter uma vida pessoal, né, nas suas atividades básicas, tanto profissional. Porque tem muitos pacientes aí que a gente sabe que estão voltando aos seus trabalhos depois de 1 ano. Nesse momento, eu acredito que vocês de casa estão interessados em saber em como agendar, como entrar em contato e quando começam esses atendimentos, de que forma. Então, não sei se o Diogo consegue dar essas informações ou a professora? Eu posso passar. Então, os atendimentos eles vão iniciar a partir dessa semana, né? E nós estamos orientando então os pacientes que necessitam, né, que precisam ou que tenham sequelas pós-Covid, que liguem para a URI, né? E marquem, agendam com a secretária da Clínica Escola de Fisioterapia, né? Então, todos os pacientes eles terão 2 atendimentos semanais. E nós vamos dar o start aí para esse projeto. Como eu falei, nós iniciamos e tivemos que parar em função do momento, né, que nós estávamos passando, mas agora eu acredito que realmente a gente vai retornar e vamos dar continuidade a esses pacientes. Só para reforçar a você aí de casa, então, se você estiver precisando e tem interesse, ligue lá para 3520-9000, ramal 9311. Diogo, você que atua especialmente na unidade UTI Covid do Hospital de Caridade, que quadro realmente você tem presenciado e que tipo de situação, qual é a quantidade de pessoas, o índice de pessoas que conseguem se recuperar e que certamente necessitam desse tipo de atendimento? Bom, estou lá dentro da unidade de tratamento intensivo Covid desde março do ano passado e a gente tem visto cenários bem distintos, né? No início da pandemia, lá em 2020, a gente via um tipo de comprometimento dos pacientes, no qual não eram tão graves assim,
E hoje a gente já identifica, já recebe os pacientes com um acometimento muito maior. Eles já chegam até nós com um quadro respiratório muito mais grave. Esses pacientes acabam evoluindo para uma insuficiência respiratória muito rápida, eles acabam evoluindo para uma hipoxemia muito rápida e, consequentemente, para uma intubação orotraqueal. E essa intubação e o uso de sedativos e ventilação mecânica, ela se dura por muitos dias. E esse grande período em ventilação mecânica e sedado faz com que o paciente tenha muito comprometimento pulmonar, tenha muito comprometimento musculoesquelético. E é uma batalha bastante grande para reabilitar esses pacientes pós a recuperação desse período. A gente fala muito para as famílias que é uma caixinha de surpresa todos os dias, né? A gente sempre encontra novidades nos pacientes, seja elas positivas ou negativas, mas que a gente nunca desiste, né, do tratamento desses pacientes. E quando a gente consegue ver a recuperação de um paciente, ou seja, aquele momento da extubação é um momento de vitória, é um momento de alegria para todos nós, tanto a equipe como o paciente que está lá hospitalizado. E este momento no qual o paciente vai para o quarto, como a professora Fernanda falou, ali a família já se depara com inúmeras dificuldades, de que acabou aquele período de UTI, mas não acabou o período de recuperação. A gente tem uma taxa de recuperação maior, está acima da média nacional, a nossa taxa de recuperação nos hospitais da cidade e da região, devido ao empenho e dedicação das equipes multidisciplinares, no qual tem se empenhado e dedicado muito para a recuperação de todos esses pacientes. Como a gente já falou aqui, são comprometimentos pulmonares bem severos, no qual é difícil do paciente simplesmente levantar de uma poltrona e ficar em pé, dele se deslocar da poltrona até o banheiro, dele poder se alimentar sozinho, dele poder fazer a sua higiene pessoal sozinha também, necessitando de muito auxílio da família e de profissionais da área da saúde. Então, é uma batalha bastante grande, não só dentro do hospital, mas também fora da UTI, na enfermaria e também após a alta hospitalar. A gente tem visto um comprometimento muito grande dos pacientes na chegada, mas a gente tem visto também o empenho deles para poder sair. E a gente tem conseguido ter muito êxito nas altas hospitalares. Aí. A taxa de recuperação é bastante grande na nossa região. Bem, eu só queria ressaltar que hoje é quinta-feira, nós estamos gravando o programa, esse programa está indo para o ar nesta segunda, portanto a Páscoa já passou, mas vamos falar da semana que passou. Então, quinta-feira, tivemos os 3 dias da semana sem nenhum óbito, pelo que consta. Isso se deve muito ao trabalho que vocês desenvolvem dentro do hospital? Com certeza, isso se faz muito Muito gratificante, eu acho, para vocês. Demais. A gente, claro, passa semanas aí que a gente vê inúmeros óbitos e nos deixa um pouco frustrado quanto a isso, mas tem semanas que a gente vê muitas altas hospitalares, a gente vê muitas extubações de pacientes, e isso nos alegra muito, isso nos gratifica, ou seja, o nosso esforço, a nossa dedicação é recompensada, né? Tu perguntaste antes para mim a quantidade de pacientes. Hoje o Hospital de Caridade tem 15 leitos de UTI, os 15 leitos ocupados, então a gente vê uma ocupação bastante grande e pacientes, na maioria deles, necessitando de ventilação mecânica. E no Hospital Santa Terezinha também, no qual outro hospital da nossa cidade, a gente vê também que a quantidade de pacientes em ventilação mecânica e necessitando de sedativos é bastante grande também. E lá também a gente vê inúmeros casos, inúmeros cases de sucesso, inúmeros êxitos também em pacientes tendo alta da UTI e pacientes tendo alta também da enfermaria. Diga, Fernanda. Só complementando, eu acho que é importante também deixar claro, né, para a comunidade que alguns pacientes talvez possam não apresentar todas as sequelas, né, nesse momento pós-alta hospitalar. E nós temos observado que o que mais os pacientes apresentam é essa fadiga, esse cansaço, né, a falta de ar, mas existem alguns estudos mostrando que os pacientes começaram a apresentar déficits neurológicos importantes, como a falta de memória, né, atenção, déficits cognitivos importantes.
e alguns pacientes estão apresentando alguns meses depois da alta hospitalar. Então, eu acho que é importante, nós estamos aqui falando sobre isso, né? Que caso algum paciente ou alguma pessoa da comunidade conheça alguém que teve, né, a doença e que começou a queixar-se, né, de que não está lembrando de algumas informações, é importante saber que esses sinais também são, muitas vezes, consequências da doença, né? E também é importante, eu acho que ressaltar que nós não estamos sozinhos, né, Diogo? É um projeto que Sim. partiu do curso de fisioterapia, mas nós teremos uma equipe, né? Esse paciente ele tem que ser atendido por uma equipe multiprofissional. E nós teremos, então, toda a área da saúde dando esse suporte a esses pacientes, né? Então, esse paciente ele vai ser avaliado por nós, fisioterapeutas, mas também em função nós identificarmos as dificuldades que ele apresentar, nós vamos estar encaminhando também para outros profissionais, colegas da URI da área da saúde. Só para salientar, então, a universidade tem várias áreas de saúde que poderão, com certeza, contribuir na recuperação desses pacientes, seja farmácia, enfermagem, psicologia, já que a psicologia talvez seja importante também nesse momento. E outros, a parte de alimentação, a medicina nem se fala, a nutrição e por aí vai, né? Então, acredito que todas essas áreas serão realmente importantes. Mas, professora Fernanda, eu acho que isso aí, além de, claro, a gente não queria passar por esse momento, mas o que significa isso para o curso de fisioterapia? Acho que é um marco também para que o curso se torne mais significativo ainda, assim como os demais cursos da área da saúde. O que a gente observa, né, é que para muitas pessoas que ainda não sabiam, né, qual era a verdadeira função do fisioterapeuta, né, eu acho que a doença realmente ela mostra muito bem o papel do fisioterapeuta, né, no hospital, a domicílio, na clínica. Então, assim, a função do fisioterapeuta ela é imensa, né, ela é muito grande. E nós temos aí professores, né, especialistas em todas essas áreas. Então, nós teremos um grupo completo, né, que vai nos auxiliar nesse processo de reabilitação e que vai, muitas vezes, focar o tratamento, né, conforme a necessidade que esse paciente tiver. Então, eu acho que a gente sabe que o curso ele já é muito reconhecido, né, o nosso curso da URI é reconhecido por todos, mas o trabalho do fisioterapeuta realmente eu acho que ficou muito claro, né, e muitos não sabiam da atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Talvez a comunidade conhecia mais o trabalho do fisioterapeuta na clínica, né, a domicílio, mas nós temos profissionais fisioterapeutas trabalhando diretamente na unidade de terapia intensiva, nas enfermarias. O papel do fisioterapeuta no hospital ele é muito grande e muito importante, né? Sempre trabalhando em equipe, né? A gente não faz nada sozinhos, nós somos uma equipe. E esse paciente que tem a COVID, ele precisa ser atendido por uma equipe, tanto no hospital, quanto a domicílio, quanto numa clínica, né, no atendimento ambulatorial. Nós estamos falando de Erechim, não, mas a atuação da universidade é regional. Então, os pacientes a serem atendidos serão de Erechim e da região. Isso, os atendimentos que nós vamos estar oferecendo na clínica escola, então, eles são para os pacientes que tiveram COVID de Erechim e de toda a nossa região Alto Uruguai. E salientando também que vocês da fisioterapia são responsáveis talvez pelo maior número de atendimento junto aos centros de estágios e práticas profissionais. São milhares de pessoas, dá para dizer assim, durante todos os anos. É um serviço social extremamente importante e de aprendizado também. Com certeza. E eu acho que a gente também agradece aqui a coordenação do curso, né, que quando nós levamos a proposta desse projeto, foi muito bem aceita, né, pela professora Janesca, que coordena o curso hoje, e pela direção da URI também, né? Então, todos estão de acordo realmente e nos sentimos, não digo felizes, porque ninguém está feliz com essa doença, mas nos sentimos, assim, gratos por poder ajudar esse paciente nesse momento que realmente ele tanto precisa. Talvez uma outra questão que as pessoas estejam se fazendo aí em casa é se vai ter algum custo para os pacientes.
Não, o paciente que será atendido por nós ali na clínica, né, não terá nenhum custo, como os outros atendimentos também. Os outros tipos de atendimentos também, que são sociais. Você falou em professor, né, fisioterapeutas, mas também alunos estarão engajados nisso. Sim, sim, com certeza. Então, nós teremos alunos que são os alunos do 5º ano do curso, são os formandos, né? Eles estarão, então, conosco, atendendo esses pacientes. Então, nós teremos realmente uma equipe, né, de alunos que estão no último ano do curso, professores, preceptores, todos juntos para realizar esse atendimento. Que bom, acho que é tenho certeza que é um grande projeto que a universidade, através da Físio e demais cursos da área de saúde, estão implementando nesse momento. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que ambos fizessem realmente uma recomendação ao nosso público. Eu sei que nunca é demais falar sobre as principais recomendações. Não queremos ver mais gente morrendo, não queremos ver gente lotando os hospitais. Então, o que a gente deve fazer, que já se fala, mas muitas pessoas insistem em desviar o rumo, como diz o outro, né, professor? Perfeito. Antes de eu deixar o meu recado final, eu gostaria de complementar a fala da prof. Fernanda, na qual ela da importância nossa do curso e também da instituição, né? Nós somos formadores de profissionais. E a URI, juntamente do curso da fisioterapia, ela abrange não só a Erechim, como a região toda. E nós falávamos o ano passado para os alunos que essa sementinha que a gente está plantando, de estar reabilitando pacientes COVID, não ia ser para aquele momento apenas da graduação deles. E sim, porque a pandemia ia ter continuidade, os pacientes com sequelas ainda iam continuar aparecendo. E hoje a gente já vê alguns frutos, alguns alunos que passaram por nós o ano passado já estão reabilitando pacientes pós-Covid nas suas cidades. E é esse o papel da instituição, estar formando profissionais para depois ir para o mercado de trabalho e poder reabilitar esses pacientes pós-Covid, que a gente vai ver muito ainda, né? 2021, quem sabe 2021 ainda a gente terá pacientes para reabilitar pós-Covid. Então agora eu deixo o meu recado. Perfeito, acho que é extremamente importante isso também. Eu acho que, acredito que todo mundo já está saturado, né, de ouvir muitas recomendações do Ministério da Saúde, as redes sociais, a mídia, governo, enfim. E a gente não cansa de repetir. A gente se torna até muito chato muitas vezes, a gente se torna o chato nas rodas de conversa, mas é extremamente necessário, porque a gente vive o dia a dia e sabe o quanto isso dói para os pacientes e dói para as famílias. Então vai o meu apelo, vai o meu pedido para que as pessoas continuem usando máscara, continuem mantendo a etiqueta respiratória, higienização das mãos e evite, por favor, as aglomerações. Não é o momento da gente estar comemorando, estar fazendo festas, aglomerações. É o momento no qual a gente precisa se resguardar e evitar de estar disseminando ainda mais esse vírus, que neste momento está muito mais avassalador, está muito mais cruel, está muito mais destruindo famílias e lares. Esse é o meu recado. Mantenha os cuidados, no qual todos já estão cansados de ouvir aí. Ok, professora Fernanda. Na verdade, o meu acaba sendo muito parecido, né, com o que o Diogo falou, né? Não podemos deixar de ter os cuidados, né? Eu acho que nós professores, né, preceptores, enfim, profissionais da área da saúde, nós vamos falar sempre, né, e orientar sempre as pessoas a terem todos os cuidados, né, evitar aglomerações, não deixar de usar máscara, isso é fundamental, né, ter os cuidados na sua própria família também, né, não só em outros locais públicos. Então, isso é de extrema importância. Então, nós, muitas vezes a gente até se torna chatos, né, Diogo, porque a gente está sempre falando, mas nós vamos sempre falar porque ainda existem pessoas que não se cuidam, né, ou que não usam máscara. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar esses cuidados que são importantes. Então, eu acho que, além disso, é dizer às pessoas para que a gente não perca a esperança, né? Nós estamos nos hospitais, como fisioterapeuta, como professores, com os alunos, e estamos lá firmes e fortes, e gostaríamos que a comunidade também fizesse a parte dela, nos auxiliando, que é ter todos esses cuidados, com certeza. E não podemos perder a esperança de ter dias melhores. Até
a imunização chegar na sua totalidade, ou que a gente torce aí que para que os próximos meses sejam mais tranquilizadores. Mas antes de encerrar, eu só gostaria de reforçar então o nosso contato lá com a Clínica Escola de Fisioterapia, pelo fone 3520-9000, ramal 9311. Então, faça seu contato, se houver necessidade, que o nosso pessoal estará gentilmente atendendo para fazer todas as avaliações e posteriores atendimentos. Professora Fernanda, professor Diogo, grato pela atenção de vocês, por disponibilizarem um pouquinho dos seus tempos aqui, vir aqui dar a sua contribuição aqui para o Expressão Universitária. A você aí de casa, que semanalmente nos prestigia, mais uma vez o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Cuidem-se sempre. Um abraço, até a semana que vem. Bem-vindo aos destinos do Norte Gaúcho. O Norte Gaúcho é uma região rica em biodiversidade natural. Venha entrar em contato com uma linda natureza e cenários únicos de belos parques e reservas naturais. Atividades com muita adrenalina e aventura. É de tirar o fôlego. Conheça os mais lindos lugares do Norte Gaúcho. Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br.